O oscilador Hartley foi desenvolvido pelo estadunidense Ralph Hartley em 1915. Ele consiste em uma malha de realimentação ligada a um amplificador que pode ser um único transistor, como apresentado, ou um amplificador operacional. Com uma malha de realimentação, podemos utilizar um circuito LC de forma a gerar sinais senoidais. Para entendermos como o oscilador Hartley funciona, vamos fazer uma análise do circuito apresentado. Seguindo o critério de Barkhouse, para que a oscilação se mantenha, precisamos de um ganho e uma malha de realimentação positiva. Para entendermos esse circuito, devemos levar em consideração que nele há dois comportamentos para a corrente que se complementam. Vamos chamar de circuito CC ou análise CC quando estivermos avaliando apenas as etapas que o fluxo de corrente é contínuo, ou seja, quando a corrente vai do VCC ao terra do circuito. A outra etapa vamos chamar de circuito AC ou análise AC. É no circuito AC que irá ocorrer a oscilação, e ele é chamado de AC pois o fluxo de corrente nesse circuito ora vai do VCC ao terra, ora vai do terra ao VCC. O comportamento final do circuito é a soma da análise CC e AC. Podemos fazer esse procedimento devido ao teorema da sobreposição em análise de circuito, que indica que podemos avaliar o efeito de cada corrente de forma separada e somar os resultados para termos a resposta global. No caso, estamos utilizando um transistor. Para que ele possa fornecer um ganho, devemos polarizar ele de forma que ele possa operar no seu ponto quiescente. Quem faz isso são os resistores R1 e R2 do circuito. De forma a evitar a saturação de corrente no transistor, o resistor R3 foi colocado no coletor do transistor. Em alguns casos, o resistor R3 pode ser substituído por um indutor de choke de forma a desacoplar o circuito AC, onde irá ocorrer a oscilação. Já o resistor RE é o resistor do emissor, e a sua função é dar estabilidade térmica e de auxiliar no ganho CC do transistor, oferecendo uma realimentação de tensão baseada na corrente CC que passa por ele. Os elementos em destaque devem ser utilizados na nossa análise CC do circuito, e eles são responsáveis pelo ganho do transistor e a estabilidade da oscilação. O capacitor Cin e Cout tem como função impedir a passagem de corrente contínua, e, dessa forma, eles trabalham como elementos para desacoplarem o circuito CC do circuito AC. Já o capacitor Ce tem como objetivo oferecer uma baixa impedância à passagem de corrente AC do emissor do transistor. Assim, a realimentação AC não irá interferir nos ganhos do transistor, o que poderia levar à desestabilização da oscilação. Os valores de capacitância para Cin, Cout e Ce devem ser escolhidos para que haja uma baixa impedância para a análise AC e uma elevada impedância para a análise CC. Como malha de realimentação, temos o circuito tanque composto por dois indutores L1 e L2 e pelo capacitor C1. A função desse circuito tanque é fornecer uma variação de 180 graus na fase e na frequência da oscilação desejada. Reparem que a realimentação do circuito é na base do transistor, o que fornece uma realimentação negativa. Como o circuito tanque oferece uma defasagem de 180 graus e a realimentação negativa também gera uma defasagem de 180 graus, então, ao total, temos uma defasagem de 360 graus ou 0 graus, indicado no critério de Barkhouse para que a oscilação se mantenha. Como se trata de um circuito com transistor, para procedermos à análise dele, vamos fazer a modelagem π do circuito. A modelagem π é um circuito equivalente no qual substituímos o transistor por uma fonte de corrente controlada por corrente. Neste caso, a corrente que entra na base é amplificada pelo transistor, sendo esse ganho descrito pela fonte de corrente controlada por corrente. Pela modelagem π, podemos dizer que o somatório das correntes é igual a zero quando analisamos o coletor. Então, podemos escrever que IB' vezes, abre parênteses, Rπ sobre SL2 mais 1, fecha parênteses, mais HPE vezes IB mais IB' vezes, abre colchetes, abre parênteses, Rπ sobre SL2 mais 1, fecha parênteses, vezes 1 sobre SC1 mais Rπ, fecha colchetes, vezes 1 sobre R0 em paralelo com SL1,
Isso tudo deve ser igual a zero. Analisando a malha de realimentação do circuito e a descrição das correntes apresentadas, podemos escrever o ganho como sendo beta vezes A é igual a IB' sobre IB, que é igual a menos HPE dividido por, abre colchetes, Rπ mais SL2 sobre SL2 mais, abre parênteses, Rπ mais SL2, isso tudo dividido por S ao quadrado vezes L2 vezes C1 mais Rπ, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, SL1 mais R0, fecha parênteses, dividido por SL2R0, fecha colchetes. Organizando a equação do ganho, chegamos então que o ganho ΔA pode ser escrito como sendo igual a menos HPE vezes S ao quadrado vezes L1 vezes L2 vezes C1 vezes R0, isso tudo dividido por, abre colchetes, S ao quadrado vezes L1 vezes L2 vezes C1 vezes, abre parênteses, R0 mais Rπ, fecha parênteses, mais S vezes, abre parênteses, L1 vezes C1 vezes Rπ vezes R0 mais L1 vezes L2 mais L2 vezes C1 vezes Rπ vezes R0, fecha parênteses, mais, abre parênteses, L1 vezes Rπ vezes C2 mais L2 vezes R0, fecha parênteses, mais Rπ vezes R0 sobre S, fecha colchetes. Para que haja oscilação, temos que fazer então S igual a J ômega zero. Então, o ganho passa a ser beta vezes A é igual a HPE vezes ômega zero ao quadrado vezes L1 vezes L2 vezes C1 vezes R0, isso tudo dividido por, abre colchetes, menos ômega zero ao quadrado vezes L1 vezes L2 vezes C1 vezes, abre parênteses, R0 mais Rπ, fecha parênteses, mais J ômega zero vezes, abre parênteses, L1 vezes C1 vezes Rπ vezes R0 mais L1 vezes L2 mais L2 vezes C1 vezes Rπ vezes R0, fecha parênteses, mais, abre parênteses, L1 vezes Rπ vezes C2 mais L2 vezes R0, fecha parênteses, menos J vezes Rπ vezes R0 dividido por ômega zero, fecha colchetes. Utilizando o critério de Barkhouse, em que a fase do ganho ΔA é igual a zero, podemos então pegar apenas os termos da equação do ganho que contenham J, porque são eles que controlam a fase, e fazemos esses termos iguais a zero. Dessa forma, chegamos à conclusão de que ômega zero é igual a 1 sobre a raiz de L equivalente vezes C, em que L equivalente é a combinação em série dos dois indutores, L1 e L2. Ainda utilizando o critério de Barkhouse, temos que o módulo do ganho deve ser igual a 1, ou seja, o módulo de beta vezes A deve ser igual a 1. Assim, pegando na equação do ganho os termos que não contêm o J, já que eles só indicam a variação de fase, podemos chegar à conclusão de que HPE deve ser maior do que L1 sobre L2 vezes Rπ sobre R0 mais L2 sobre L1.